Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muitos pastores e pregadores dizem que a família é o nosso primeiro ministério. E eu vou te provar que isso não é verdade. A Bíblia, no livro de Paulo, fala com Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Então, Paulo dá a direção aqui que nós temos que cuidar da nossa família de forma primordial. Não tem nada que justifique uma separação da família, um divórcio, a não ser agressão física, uma possível chance de um assassinato ou o caso de adultério. Aí a palavra nos garante o direito do divórcio. Mas todos os outros problemas podem ser solucionados. Jesus, ele tem poder para resolver todos os outros problemas. A família é primordial na vida do cristão. O cuidado, o zelo com a família é primordial. Senão, Paulo diz que nós negamos, somos pior do que um infiel. Mas ainda assim, a família não é o nosso primeiro ministério. O livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 58, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: a raposa tem covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Amém? Jesus está falando aqui que as pessoas têm mais zelo com os seus familiares, têm mais cuidado com os seus familiares, que as raposas têm seus covis e as aves têm ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. As pessoas não tinham zelo com Jesus. E ele diz a um jovem: vem e segue-me. Mas esse jovem, que tinha um chamado para pregar o evangelho, disse: primeiro me permita enterrar o meu pai. Ele queria que o pai morresse. Creio que o pai talvez não aceitasse Jesus como Salvador, como Messias, fosse um judeu rígido, e ele não queria ali magoar o seu pai. Mas Jesus responde para ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aqueles que não estão em Jesus, não estão nos caminhos de Jesus, são os mortos. E existe mais pessoas na família dele que poderia cuidar do seu pai, talvez ainda enfermo, talvez já idoso e precisasse de cuidados. Teria as pessoas da casa, mas primeiramente que ele fosse pregar o evangelho, assim como Jesus disse. O livro de Lucas também, capítulo 14, a partir do 26, diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmã e irmão, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí Mateus diz o seguinte, Mateus capítulo 10: não cuides que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção, em guerra, o homem e seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão a sua família. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Jesus está falando aqui que aonde ele entrar numa família, aonde um se converter e outros da família não se converter, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter disseção. Mas ele diz aqui: aquele que se converteu e não aborrecer a sua família por causa disso, porque nós temos que servir ao Senhor, não é digno de Jesus. Mas aquele que não carregar a sua cruz não é digno de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Apesar das lutas, das dificuldades, nós temos que honrar a nossa família. Nós temos que guardar a nossa família. Nós temos que fazer de tudo pela nossa família. Mas primeiro devemos fazer o que ele nos mandou fazer. Amém?
Jesus deixa isso bem claro aqui. Em livro de Mateus capítulo 12 diz o seguinte: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe um dos seus discípulos: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele lhe respondeu, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Amém? Jesus de forma nenhuma aqui está desprezando a sua família, porque a família foi constituída por Deus e nós devemos zelar pela família. Então Jesus tinha amor pela sua mãe e pelos seus irmãos, tinha todo o cuidado, mas aqui ele mostra o grau que é a necessidade de zelarmos primeiro pelo ministério. Os mandamentos amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Em primeiro lugar, devemos zelar por Deus, mesmo que traga confusão em casa, mesmo que, de certa forma, claro, nós temos que ter cuidado para não trazer briga para dentro de casa, mas fazer a vontade de Deus. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento. Mas em primeiro lugar, nós temos que saber o que Deus está nos mandando fazer e fazê-lo. Nós temos um exemplo aqui de Pedro, quando começou a servir Jesus, ele abandonou até o trabalho, ele parou de pescar para fazer aquilo que Jesus mandou. Certo momento a sua sogra esteve enferma. Enquanto Pedro estava na rua fazendo a sua obra, aquilo que Jesus mandou, Jesus foi até a sua casa e curou a sua sogra. E a palavra diz que ela se levantou e passou a servir Jesus. Jesus ele tem como objetivo salvar toda a família. E ele te chama para fazer a obra. E enquanto você está em obediência à palavra do Senhor, fazendo aquilo que ele te mandou, enquanto você está no ministério cuidando do que Jesus te mandou cuidar, ele está na sua casa, cuidando dos seus. Da mesma forma que Jesus carregou uma cruz por todos nós, mesmo guerreando contra Jesus, lutando, não o aceitando, ele carregou a sua cruz. E hoje nós devemos carregar uma cruz, que é a nossa família, aceitando. Mesmo que tenha ofensas, mesmo que tenha acusações, mesmo que tendo brigas, nós devemos orar pelos nossos entes queridos. Nós devemos amar os nossos entes queridos. Sei que não é fácil, eu passo muita luta nessa área, mas nós devemos, primeiro, fazer a vontade do Senhor. E enquanto nós estamos cuidando do que é do Senhor, Ele estará no nosso lar, cuidando dos nossos, curando, restaurando, trabalhando, quebrantando corações, dando livramento, levando cura, para que nós tenhamos paz para fazer aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos mandou fazer. Isso é um mandamento, não é um pedido. Então honre o seu ministério, honre o que Jesus te mandou fazer. E em segundo lugar, com toda primazia, com todas as primícias, com todo o cuidado, honre a sua família. Mas enquanto você está cuidando do que é de Jesus, Jesus está cuidando dos seus em casa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.